Olá, meus queridos! Hoje nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre autossabotagem. Todos nós, num grau menor ou maior, de alguma forma, quando a gente não consegue alcançar um resultado, por trás desse não alcançar o resultado, existe um padrão de autossabotagem. E o que é a autossabotagem? São hábitos e comportamentos que funcionam como barreiras para você chegar aonde você deseja. Então, por trás da autossabotagem existem crenças que nós chamamos de crenças limitantes. Então, tudo que você já desejou alcançar na sua vida como um resultado, seja uma conquista material ou não material, e que você foi lá, fez o teu melhor, se esforçou e não chegou no resultado, por trás desse impedimento, dessa barreira, desse obstáculo, pode haver padrões de autossabotagem, ou seja, crenças que não te permitiram chegar aonde você queria chegar. É claro que aqui também nós precisamos analisar se o fato de não ter chegado lá foi para um bem maior, ou seja, aquilo realmente não era para você, ou se era por conta de processos de autossabotagem. E aí é onde a gente entra na autoanálise. É preciso fazer uma autorreflexão do o que aconteceu que fez com que eu não alcançasse esse resultado. Então, nós fazemos um processo auto-investigativo. Digamos que a sua meta era uma meta de evoluir espiritualmente. Então, existe um programinha gravado dentro do subconsciente, enviando informações bloqueadoras, gerando esse processo de autossabotagem. E aí, a autossabotagem, às vezes, é bem sutil. Você não percebe, ela pode vir como um pensamento. Então, se você, por exemplo, não acredita que você é capaz, que você é merecedor de ter um contato maior com Deus, com o divino, e aí você quebra a conexão. Você não consegue meditar, você não consegue acreditar que através de uma meditação você vai alcançar um nível maior de consciência. Então, são vários mecanismos que estão ali guardados dentro do nosso subconsciente que cria essas barreiras autossabotadoras e que não deixa a gente chegar no objetivo. Eu dei aqui o exemplo da espiritualidade, mas pode ser numa área financeira, numa área profissional, onde a pessoa deseja como resultado um cargo, uma promoção, mas existe uma crença de que ela não é merecedora ou não é capaz, e aí, de forma inconsciente, hábitos e comportamentos surgem para fazer com que ela não chegue nesse resultado, ou seja, para validar aquela crença que ela tem internamente. E às vezes é uma crença tão enraizada que a pessoa ela deseja muito ter a promoção, mas existe um pensamento lá quase que escondido dizendo: você não é capaz, você não tem esse poder de alcançar essa promoção. Não, o outro lá é melhor do que você. Não vai dar certo, nem tenta, nem se inscreve na vaga. Surgem várias conversas interior para validar essa sabotagem. E por trás, claro, tem várias crenças. Então, a dica aqui para você começar a fazer um trabalho de autoinvestigação e descobrir quais hábitos, quais comportamentos que estão te auto-sabotando, você precisa começar com perguntas. E uma das perguntas que você deve fazer é: o que eu acredito sobre isso? E o que eu sinto a respeito disso? Seja qual for a situação, se é uma promoção, o que você acredita sobre isso? Sobre conseguir essa promoção. O que você sente sobre isso? Sobre conseguir essa promoção. Na espiritualidade é a mesma coisa. O que você acredita sobre o eu superior, sobre a centelha divina, sobre o Espírito Santo, sobre Deus?
E o que você sente com relação a isso, com relação a você e o divino? O que você pensa com relação a você e o divino, a essa conexão? Você sente que é possível? Você acredita que é possível? Então é auto-investigar o que acontece dentro de você através de pensamentos e sentimentos com relação àquilo que você deseja, mas que por algum motivo você não está conseguindo o resultado desejado. Uma outra pergunta que ajuda bastante a você descobrir os autossabotadores da sua vida é se perguntar: o que eu aprendi sobre isso? Espiritualidade novamente. O que você aprendeu sobre espiritualidade? E aqui, espiritualidade não é religião. Tem uma diferença entre religião, que são crenças, dogmas, cada religião tem a sua, e espiritualidade é a conexão maior com tudo e com o todo. Então, o que você aprendeu sobre isso? Você tem clareza do que significa a espiritualidade? E aí você vai se auto-investigando, porque de repente só te falta conhecimento. E a partir do momento que você adquire o conhecimento necessário, você ultrapassa aquela barreira da autossabotagem. Muitas pessoas se autossabotam, sim, porque elas não têm o conhecimento necessário. Vou dar um exemplo também de finanças, da área financeira. Muitas pessoas se endividam, se sabotam no sentido de comprar por impulso, não sabem quanto de fato estão recebendo e quanto de fato estão gastando todos os meses. E isso é uma autossabotagem por falta de conhecimento. Não tem um conhecimento em planejamento financeiro, por exemplo. Não consegue administrar os seus gastos. E aí, por falta de conhecimento, existe a autossabotagem. Então, nem sempre é uma crença que está ali atuando como uma barreira, mas é a falta do conhecimento. E aqui você pode usar também uma outra pergunta. O que eu sei sobre isso? O que eu conheço sobre isso? Se é uma expansão espiritual, o que eu conheço sobre espiritualidade? O que eu sei sobre isso? Será que eu não preciso estudar um pouquinho mais? A mesma coisa é na questão financeira e em todas as áreas da sua vida. Relacionamento, profissão, saúde. O que eu sei sobre isso? O que eu conheço sobre isso? Relacionado sempre ao resultado que você deseja alcançar. Se é uma conexão com o eu superior, o que eu sei sobre o eu superior? O que eu conheço sobre o eu superior? Se é uma vida próspera, o que eu sei sobre prosperidade? O que eu conheço sobre prosperidade? E talvez você descubra que você não sabe quase nada. O que você sabe não é suficiente para te levar no resultado que você deseja. Percebe como uma reflexão de uma forma mais macro para as situações da nossa vida nos levam a vários caminhos? Então, eu tenho um caminho que é buscar o conhecimento. Eu tenho um outro caminho que é tirar o foco daquilo que me limita e colocar o foco no resultado. Porque isso também é um processo autossabotador. A pessoa ela tem um desejo e ela tem a limitação. Ao invés dela focar no desejo, ela foca na limitação. E aí o que acontece? Essa limitação vai se tornando cada vez maior. Ela não está buscando, através do foco naquilo que ela deseja, ou seja, foco na solução, meios para chegar lá. Ela está apenas olhando para a limitação que ela tem. Eu não consigo. E aí eu quero descobrir por que eu não consigo. Mas e se eu mudar o foco? E se eu olhar para o resultado que eu quero e fazer a pergunta: como eu chego lá? Como eu chego nesse resultado? Qual é o caminho que eu tenho que
percorrer para chegar nesse resultado? Não estou olhando para a limitação. Porque quando eu olho para a limitação, eu já me sabotei. Parei de olhar para o resultado e passei a olhar para a limitação. Me sabotei, me limitei. E será que não é isso que talvez esteja acontecendo com você justamente agora? Você tem um desejo e tem uma limitação. E aí você está aqui no meio. Ao invés de você olhar para o desejo, olhar para as possibilidades, é conhecimento que falta? Vou buscar conhecimento. É uma parceria que falta? Vou buscar parceria. No caso da espiritualidade, é meditar mais? Vou meditar mais. Não importa se a minha mente está barulhenta ou não, eu vou insistir na meditação até que eu ganhe excelência na meditação. Eu não paro ali na limitação de dizer, mas eu não consigo meditar, então nem vou tentar. Não. Eu sei que existe uma limitação, mas eu sei também que eu tenho um objetivo. Então, eu quebro a barreira da minha limitação e eu vou na direção do resultado. E aí, para tudo, eu tenho uma questão de compra impulsiva. Eu compro por impulso, mas eu desejo fazer uma economia para comprar uma casa. O meu objetivo é comprar a casa. Então, eu tenho que focar naquilo que eu tenho que fazer para comprar a casa. Eu tenho que economizar, eu tenho que parar de comprar impulsivamente. Não importa as razões pelas quais eu estou comprando impulsivamente hoje. Eu vou focar no resultado que eu desejo. E aí eu ganho uma motivação maior, uma força maior interna para agir em direção ao meu resultado e não na direção da minha limitação. E aí o que vai acontecer? Com a prática, com a sua insistência, com a sua teimosia, com o seu esforço, com a sua vontade, você vai fortalecer os aspectos rumo ao seu resultado. E à medida que você fortalece isso, automaticamente as suas limitações se tornarão mais fracas. E aí é questão de tempo. Quanto mais você trabalhar em prol dos seus resultados, menos forças terão as suas limitações. Só que para isso é preciso ter vontade, ter comprometimento e ter ação. Então não importa o tamanho do seu processo de autossabotagem. Existe um caminho, é possível e você consegue. Mas para isso, você precisa enxergar o resultado de forma muito clara. Quando você tem esse resultado de forma muito clara, fica muito mais fácil você enxergar também as soluções que te levarão para esse resultado. E sempre que você olhar para a limitação, compreenda que ela está lá, assuma de que ela existe. Porém, ela não é mais forte do que você. Ela não pode ser mais forte do que você. Porque tudo aquilo que você dá permissão e força, aquilo de alguma forma toma o controle da situação. Então, se você olha para uma limitação na sua vida, um processo de autossabotagem na sua vida, e você dá poder àquilo ali dizendo, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. É como se você dissesse, eu desisto. E a gente não pode desistir. A gente não pode desistir de expandir a nossa consciência. A gente não pode desistir de alcançar os nossos sonhos, não importa qual sonho é. Se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Então, a dica de ouro que eu deixo para você aqui nesse vídeo é: coloque num papel a lista de coisas que você deseja realizar na sua vida, mas que você percebe que existem limitações, que alguma coisa está travando o processo. E aí, nessa autoinvestigação, usando aquelas perguntas que eu dei lá no início, o que eu penso sobre isso, o que eu acredito sobre isso, o que eu conheço sobre isso, você vai descobrir os seus padrões sabotadores.
E isso funciona. Só é preciso ter vontade de fazer esse processo auto-investigativo. E faça isso em todas as áreas da sua vida. Se tem uma área que está muito bem, não tem nada que você queira mudar nela, ok. Mas em todas as outras áreas que você percebe que tem coisas ali que você não conseguiu realizar, ainda que você tivesse tentado várias vezes, ou que você tem como desejo, mas você nem olha para o desejo porque você tem essas limitações já de não acreditar que você vai conseguir, comece a fazer esse processo auto-investigativo. Você vai ver que isso vai te trazer muita clareza e vai te ajudar a se autoconhecer um pouquinho mais. E quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica perceber os nossos padrões autossabotadores. E eu também posso te ajudar nesse processo. Eu tenho um programa que chama Liberte-se da Autossabotagem. O link vai estar nos comentários e se você sentir no coração, faça esse programa, que com certeza lá tem ferramentas, tem todas as aulas falando sobre todas as áreas da nossa vida, sobre como você se libertar dos seus padrões de autossabotagem e construir uma vida mais plena, uma vida mais leve, porque todos nós merecemos. Eu mereço, você merece, todos nós merecemos. Fico por aqui nesse vídeo, um grande beijo e até o próximo vídeo.